ele tem os alelos diferentes. Homozigótico é o indivíduo que possui dois alelos iguais, ó. Azão, azão e azínio, azínio, dois alelos iguais, então ele consegue ter a manifestação das características, homozigótico. E o locus gênico, então, seria o local ocupado por um gene no cromossomo. Então, lá naquele cromossomo, eu tenho um lugar que é ocupado pelo gene. Esse lugar eu chamo, então, de locus gênico. Aqui eu tenho, como exemplo, homozigótico, azão, azão, ou azínio, azínio. Heterozigótico, azão, azínio, ou azínio, azão. Isso aqui que eu estou falando para vocês é o que eu chamo de cariótipo, que vocês estão vendo aqui na imagem, ó. Falei para os senhores que a espécie humana, o Homo sapiens, ele tem 46 cromossomos. Cada cromossomo é um par. Então eu tenho quantos pares de cromossomos? 23 pares. Então quando tem alguma alteração nesses pares, pode conferir aqui 1, 2, 3, 4, até o par que eu chamo de 23, que é o último par para dar os 46 cromossomos. Se eu tenho alguma alteração nesse G, ou um G a mais ou um G a menos, vai alterar todas as características do Homo sapiens, todas as características dos seres vivos. Eu vou dar como exemplo para vocês a síndrome de Down. Síndrome de Down é também conhecida como trissomia do cromossomo 21. Ou seja, se você for ver o par 21 bem aqui, esse par 21 é par 2. Ele vai ter 3 cromossomos no síndrome de Down. Por isso que causa toda aquela diferença de características. É chamado também de trissomia do 21. Por quê? Porque é 3 cromossomos no par 21. E aqui também precisamos guardar esses conceitos, trabalhar esses conceitos, que eu já até falei. Cariótipo, isso que nós vimos agora, isso aqui é um cariótipo. Esse cariótipo, então, é o quê? Conjunto diploide. Por que diploide? Porque são 2 cromossomos de uma espécie. Então, conjunto diploide de cromossomos de uma determinada espécie eu chamo de cariótipo, que é o que eu mostrei agora da espécie humana. Cromossomos homólogos, eu já falei lá adiante, são cromossomos que apresentam genes para os mesmos caracteres, ou seja, azínio, azínio ou azão, azão. São genes utilizados para uma mesma característica. E os cromossomos não homólogos ou heterólogos, são aqueles heterozigóticos que eu falei também, são aqueles que não formam par. Azínio, azão ou azão, azínio. Ou seja, não tem ali um par formado. E aí eu tenho o dominante e o recessivo, que eu falei para os senhores. O alelo dominante qual é? Se expressa sozinho, heterozigótico. O azão é dominante, se expressa sozinho. O recessivo é aquele que só se expressa em par, em homozigótico. Eu preciso ter o azínio, azínio. Imagina que azínio é uma característica para cabelo loiro. Então, se eu tiver azão, azínio, o azão para cabelo preto. Se eu tiver azão, azínio, a pessoa vai ter cabelo preto. A pessoa só vai ter cabelo loiro se ela tiver azão, azínio, azínio. Aí sim os dois se manifestaram porque são recessivos, então ele só vai se expressar se estiver em pares. Correto, senhores? Então aqui veja bem, para fixar um cromossomo, isso aqui é um cromossomo, cada cromossomo é formado por genes, está aqui G1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada gene é formado por cadeias de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Preciso de mais 2 conceitos, genótipo e fenótipo. O que é o genótipo, senhores? O conjunto de genes de um indivíduo. Ou seja, aquilo que está interno, que está lá no cariótipo. Genótipo, conjunto de genes. E fenótipo é a característica que vai ser expressada, aquela característica que vai ser visível do indivíduo. Por exemplo, pele branca, pele negra, cabelo loiro, cabelo preto, olhos azuis, olhos castanhos, olhos verdes. Isso é fenótipo. E o genótipo vai ser aquele gene que vai expressar essa determinada característica. Esse genótipo ele é influenciado pelo meio ambiente. Geralmente tem influência ambiental nisso. Quando você olha um flamingo, que ele é todo vermelhinho, aquele fenótipo que você está vendo, aquela característica vermelha, é exatamente o tipo de crustáceo que ele se alimenta do ambiente. E esse crustáceo, como é vermelhinho, ele então vai fazer com que ele desenvolva essa característica de ser vermelho. A pele, se você for verificar, a pele negra ou a pele branca, elas são influenciadas por fatores ambientais. Veja bem, lá na Alemanha, porque é um país muito frio, onde o sol aparece por pouco tempo, as pessoas são peles claras. Por quê? Porque não precisa de melanina para proteger do sol, porque não tem sol. Já na África, como o sol é muito forte,
as pessoas têm tendência de ter a pele negra. Por quê? Porque precisa de muita melanina para proteger do sol. Então, essa influência ambiental que existe no nosso fenótipo e no nosso genótipo. Senhores, então eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que os senhores tenham compreendido algo. Qualquer dúvida, eu